Olá a todos e a todas que nos acompanham em nosso canal de aulas de Direito, essencialmente nas atualizações que diz respeito ao direito previdenciário. Em nossa última atualização, nós falamos da perícia médica do eletricista. Hoje nós tentaremos explicar um pouco sobre a epilepsia, que é uma doença que pode ser considerada como incapacitante, por ser uma enfermidade que afeta muitos trabalhadores e por limitar as atividades essenciais na vida de cada indivíduo que é acometido dessa doença, tais como interagir em sociedade, pensar, cuidar de si, aprender, trabalhar, dormir, andar, etc. Assim, antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir a todos que nos ajudem ao assistir as nossas atualizações e nossas aulas, fazendo a sua inscrição no nosso canal, deixando seu likezinho lá e fazendo comentários para que eu possa melhorar o conteúdo da aula. Bom, para não ficar cansativo, vamos iniciar. Convém se esclarecer que nem sempre se consegue esclarecer a incapacidade do paciente na fase administrativa, de forma que em quase todos os processos administrativos desta natureza, eles costumam ser indeferidos. Também é de suma importância que se esclareça alguns pontos, objetivando-se a compreensão até onde a doença pode interferir ou não na capacidade de trabalho do paciente. Primeiramente, nós devemos compreender o que é a epilepsia. Vejamos, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, há cerca de 50 milhões de indivíduos no mundo que padecem desta doença, da epilepsia. Ocorre que também demonstram em pesquisas que são 25% de mulheres com idade fértil e 40 milhões de pessoas que vivem em países que estão em desenvolvimento. Observando que a doença, ela atinge a sua maior proporção os países em desenvolvimento e menos naqueles desenvolvidos, devemos entender que é possível que exista uma relação envolvendo o aspecto social de cada país. Por exemplo, na renda, na alimentação, entre outros, além da própria relação genética da pessoa. Haja vista que a doença, ela guarda relação com o neurológico da pessoa. A epilepsia, em sendo um fator neurológico, certo? Ela possui um impacto econômico e social dentro da sociedade, vindo a interferir na capacidade laborativa, pelo fato de haver necessidade do afastamento do trabalho, o que vai gerar, tanto no emprego quanto no subemprego, a resistência do empregador em contratar esta pessoa. Ademais, merece se destacar sobre a obrigação de toda empresa. Toda empresa ela faz o exame de admissão, vez que é por meio deste exame, que feito pela medicina ocupacional de cada empresa, que ela vai ficar consciente das doenças que o futuro trabalhador possui e elas podem, como elas vão impactar na função a que se deseja inserir o candidato à vaga.
Nestes casos, sobre a admissão da pessoa epilética, a empresa precisa levar em consideração se a vaga pode lhe gerar algum tipo de risco e que, se existir risco, a empresa deve adequar o empregado em local que não venha compromissar ou comprometer esse paciente. Deste modo, seria melhor a empresa respeitar as leis trabalhistas no momento de admitir a pessoa com epilepsia e tomar todo o cuidado necessário no procedimento da contratação. Quanto aos benefícios por incapacidade, de acordo com pesquisas, existem 3 milhões de indivíduos portadores de epilepsia em nosso país. E para que o paciente tenha o direito ao benefício assistencial da prestação continuada, o BPC, é necessário ser analisado o termo biopsicossocial, pela importância e as dificuldades no ingresso no mercado de trabalho, o que normalmente o pedido administrativo é indeferido. Por esta razão, sendo necessário a via judicial, posto que já existe várias jurisprudências nesse sentido, admitindo, o direito ao trabalhador. Feito o pedido judicial, é necessário apresentar fundamentação com base em laudos médicos completos que realmente demonstrem a incapacidade para o labor e a situação de risco para a sociedade. Existe também possibilidade de a aposentadoria se a pessoa com essa deficiência dependendo do grau de enfermidade. E caso o cliente preencha todas as condições, a autarquia previdenciária, assim também ela tem como provar que apresentava a deficiência no decorrer de todo o tempo de trabalho. Certo? Então, é uma condição sine qua non para que a autarquia dê direito ao benefício. Não podemos esquecer que não é fácil se obter a garantia judicial. Contudo, é válido pelo menos para o advogado que ele examine esta possibilidade. Ademais, a pessoa epilética pode buscar a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, pois, em relação a isso, não existe grandes mistérios, não, senhor. O que se vê frequentemente é a concessão de auxílio-acidente, o que é uma das situações mais frequentes existentes, não por conta da doença em si, mas das consequências da doença. Para que possamos requerer tal benefício, necessário se faz entender o que é a epilepsia, certo? Tanto para a aposentadoria como para o auxílio-doença. Várias causas elas podem fazer com que alguém desenvolva a epilepsia. Desde complicações com o parto da pessoa, até várias doenças mais complexas, tais como traumatismo craniano e até tumores no cérebro. Em geral, a epilepsia pode ser considerada como um sinal de alerta, significando que algo não vai bem, não está bem no cérebro. Deste modo, é relevante possuir um acompanhamento médico sério e que busque conhecer as razões da enfermidade. Ademais, os sintomas eles possuem relação com o tipo de epilepsia que a pessoa possui, observando
que não é toda epilepsia que é convulsiva. Há muitas formas de sintomas. E as mais frequentes são aquelas de crise parcial complexa, que são aquelas que existem a perda da consciência e o paciente fica entorpecido e confuso durante a crise epilética, além de não se lembrar do que aconteceu. Tem as crises parciais simples, que é aquela em que a consciência não é prejudicada e o paciente percebe sensações anormais no corpo. Tem as crises de ausência, são aquelas em que o indivíduo fica com o olhar fixo e não conversa com as pessoas em seu entorno. Ele não possui ataques epiléticos, porém é considerado um quadro epilético e perigoso. Um quadro perigoso, não considerado como quadro epilético. Especialmente quando essa pessoa ela vai estar dirigindo. É um quadro muito perigoso. Os ataques epiléticos também podemos dizer que o ataque epilético é o mais comum, é o que mais ocorre, tá? De forma que evidenciado, o ataque epilético é evidenciado pela crise convulsiva, que inclui espasmos e contrações musculares por todo o corpo, salivação em excesso e aspiração ofegante. Este é o quadro de ataque epilético. De modo que é essencial possuir um laudo bastante fundamentado do neurologista para comprovar o grau de comprometimento de que os sintomas que são causados no trabalhador. No que diz respeito aos fatores de riscos ocupacionais, podemos afirmar que não existe uma correlação entre o labor e a epilepsia, exceto nos acidentes de trabalho. De forma que certas profissões elas são tidas como impróprias para os indivíduos portadores da epilepsia, em razão de suas características. Podemos citar como exemplo operadores de máquinas industriais, taxistas, pilotos de aeronaves, salva-vidas, bombeiros, paraquedistas, policiais, trabalhadores que trabalham em locais altos, como pintor, limpador de fachada, etc. Motoristas de caminhão e mergulhadores e muitas outras. Haja vistas que essas profissões elas são tidas como arriscadas, seja para o indivíduo com epilepsia, bem como para as demais pessoas que estão ao seu lado, ao seu redor, o que deve ser entendido como conceito de incapacidade laborativa. No Manual da Perícia Médica, se fala que a incapacidade laboral está caracterizada se, ao continuar a voltar ao trabalho, se a pessoa pode apresentar risco de piora de sua enfermidade ou risco de vida para si ou para outras pessoas. De modo que se faz necessário observar com cuidado, caso a caso, vez que por mais que o indivíduo esteja bem e se tratando com médico, ele pode ser enquadrado no conceito estendido da incapacidade para o labor, para o trabalho. A grande dificuldade encontrada na avaliação por incapacidade laborativa do profissional portador da epilepsia é a carência de critérios objetivos para a designação dessa incapacidade, assim como a dependência em conseguir
informações apenas por meio do próprio segurado e da sua família, pois, por ser, nestes casos, a enfermidade na qual o diagnóstico é muito dependente de narrativa do próprio enfermo e de sua família. Não se pode esquecer que é de suma importância a apresentação de laudos médicos de modo completo, com identificação do histórico clínico e diagnóstico de tratamento, posto que a apresentação de documentos incompletos deixa o perito sem dados para fundamentar a sua decisão. Sendo assim, deve o paciente ser orientado sobre a necessidade de obter um laudo médico detalhado com o neurologista e expor os sinais de lesões e machucados causados pelas crises epiléticas, além de narrar com detalhes todas as crises, de modo que, tendo em mãos um laudo médico completo, juntamente com os exames, receitas, prontuários, etc., acaba sendo mais fácil para o perito verificar o quadro e anotar a incapacidade. Para concluir, devemos informar que a comprovação da epilepsia é considerada difícil de ser realizada. Assim, o perito, ele costuma, nesses casos, o perito costuma possuir dificuldades, né, de qualificar o grau da incapacidade da doença, né, ocasionada no indivíduo, de modo que o sucesso só pode ser obtido através de explicações, de provas detalhadas sobre a doença, para que o médico encontre os requisitos formais necessários para constar no laudo. Esperamos ter contribuído com todos vocês e aguardamos vocês em uma próxima atualização falando sobre a perícia médica do transtorno bipolar. Ficamos muito gratos, esperamos ter contribuído e um forte abraço a todos vocês.